Então, nessas últimas 3 semanas, nós fizemos uma breve pausa aí na exposição do Evangelho de Mateus, como uma forma de preparação e de instrução da igreja acerca de um dos eventos mais importantes que nós teremos na história da nossa igreja, que é agora, no dia 15 deste mês. Na próxima sexta-feira, nós teremos o exame doutrinário e o culto de ordenação do irmão Adriano ao ministério pastoral. E diante de uma realidade atual, do nosso contexto hoje, que é tão distorcido a ideia do que é um pastor, o ofício pastoral, há tantas visões erradas sobre a figura desse homem importante para o contexto da igreja local, que se faz mais do que necessário a exposição bíblica sobre esse ofício tão importante, tão vital para a igreja local. E essa foi a inspiração para essa pequena série de pregações que se encerra hoje, chamada de Ministério Pastoral, um chamado de Deus, um chamado pessoal e um chamado reconhecido pela igreja. E ao longo dessas pregações nós podemos aprender que o ministério pastoral é, em primeiro lugar, um chamado soberano do Pai. Deus é aquele quem levanta homens de dentro de uma comunidade local e os capacita com dons para exercer a liderança desta igreja. Esse é um chamado, em primeiro lugar, ao evangelho e um chamado a amar a igreja. Esses homens são essencialmente pregadores do evangelho bíblico e protetores da comunidade local. Além disso, esse também é um chamado pessoal. Deus confirma no coração desses homens o seu chamado e Deus constrói neles um caráter cristão maduro, com características que são indispensáveis e que estão claramente alistadas na palavra de Deus no texto que nós vimos na semana passada. E aí, conforme nós aprendemos aqui, essencialmente o chamado pastoral é um chamado de Deus e um chamado pessoal. E hoje nós trataremos de responder a outra pergunta crucial sobre o ministério pastoral. Quem é que de fato confirma esse chamado? Porque se não houver uma confirmação externa desse chamado que é interno, então a ordenação de novos pastores se tornaria completamente subjetiva, dizendo que o chamado pastoral é um chamado que vem de Deus e é um chamado pessoal. Se não houver uma confirmação externa de outras pessoas, de que forma nós saberíamos aqueles que são chamados? Se tornaria algo subjetivo. Então a pessoa dirá: olha, eu tive um sonho, eu sonhei que fui chamado por Deus a ser pastor, e aí ordena essa pessoa porque ela foi chamada internamente para aquilo. Aí a outra pessoa: não, eu tive uma visão, Deus falou comigo. Esse tipo de coisa se torna subjetiva quando não há uma confirmação externa. Por isso que é indispensável a confirmação desse chamado através de outras pessoas. Essas outras pessoas é que fazem uma avaliação criteriosa com base nas características necessárias, de acordo com o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, analisado na semana passada. Então, o ministério pastoral é um chamado interno, mas que precisa de um reconhecimento vindo de fora. E esse reconhecimento externo vem de duas formas diferentes. Em primeiro lugar, é um chamado reconhecido pelos líderes da igreja. E aí eu quero voltar no texto da semana passada de 1 Timóteo, capítulo 3. Vocês já encontraram o texto. Ele inicia logo nos primeiros versículos falando acerca das características que precisa ser apresentada por aquele candidato ao ministério pastoral, e todas essas qualidades de caráter que um candidato precisa, que o texto vai alistar, que são ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sensato, moderado, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar, não dado ao vinho, deve ser alguém que governe bem a sua casa, que educa os seus filhos sob disciplina e respeito, não pode ser um novo convertido e deve ter um bom testemunho vindo de fora da igreja. E aí, depois dessa lista que ele apresenta sobre o candidato ao ministério pastoral, Paulo ele inicia a lista dos candidatos ao diaconato, aqueles que são candidatos a serem diáconos na igreja, que é o segundo cargo, o segundo ofício
existente dentro da estrutura de liderança de uma igreja local. E as características que ele vai apresentar são muito semelhantes às características necessárias para ser um pastor. Existem apenas algumas poucas exceções aqui. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que Paulo diz no versículo 10. Ele diz ali: também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Essa parte inicial aqui do versículo 10 é muito importante para nós. O candidato, ele deve ser experimentado. E aí você pode estar pensando, tá, mas isso aqui está se referindo ao cargo de diácono, não ao cargo de pastor. E sim, é verdade, Paulo está introduzindo esse ponto na questão do diaconato. Só que isso deve ser admitido também nas qualificações anteriores ao cargo de pastor. O candidato ao ministério pastoral, ele também precisa passar por um tempo de aprovação. Do contrário, por que nós teríamos uma lista de características sendo alistadas pelo apóstolo, se não tivesse que passar por um tempo de análise, de experimentação, para ver se aquela pessoa tem as determinadas características? Então, um teste, ele precisa ser feito. E ele vai ser feito para avaliar se essas qualificações necessárias estão presentes na vida daquele candidato. E esse teste é primeiramente uma responsabilidade dos líderes da igreja. Uma analogia poderia ser feita aqui para nos ajudar, que é compararmos isso, o ministério pastoral, a uma escola qualquer, onde o professor, teoricamente mais qualificado que os seus alunos, prepara uma prova, um teste de desempenho para os alunos, para ver como os alunos estão naquela determinada matéria. Então a gente pode fazer essa analogia dizendo que cabe aos líderes colocarem em prova aqueles homens que dizem ter se sentido chamado ao ministério, aqueles que dizem, olha pastor, eu sinto um desejo pessoal de servir no ministério pastoral. A partir daquele momento, aquela pessoa que diz ter um chamado interno precisa ser provada para ver se aquele chamado que ela sente no coração, que ela sente ser chamada, é de fato vindo de Deus. Então, cabe aos líderes colocar esses irmãos em prova. De que forma? Colocando para dirigir o culto, colocando esse irmão para pregar esporadicamente. Cabe aos líderes observar muito de perto a conduta desses irmãos, observar essa pessoa aconselhando outras pessoas para ver se ele consegue pensar biblicamente, dar bons conselhos de acordo com a palavra de Deus. Você tem que colocar esse irmão para servir no ministério de ensino da igreja, para ver se ele é apto a ensinar. E desta forma, os líderes observam e provam esses candidatos com esse objetivo, confirmar ou não que aquele chamado pessoal que aquela pessoa tem é de fato um chamado de Deus para a vida dele. E eu queria mostrar um exemplo bíblico disso. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 13. Atos 13, dos versos 1 a 3. Atos, capítulo 13, versos 1 a 3. Diz assim o texto: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre ele, os despediram. Então, o que está acontecendo aqui no texto? A igreja de Antioquia levantou Barnabé e Saulo, aqui Paulo, para saírem em missão pregar o evangelho. Agora repare o verso 2, o que diz ali. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo não falou com Barnabé e Saulo, mas falou com a equipe de liderança da igreja.
falou com os líderes de Antioquia, com os membros da igreja de Antioquia. Deus falou com os outros acerca do chamado deste homem, confirmando o chamado destes homens. Os líderes aqui reconheceram que aqueles dois homens tinham uma missão, um chamado de Deus, e aí então enviaram eles depois dessa confirmação. E aí, irmãos, o livro de Atos nos mostra que tanto Paulo quanto Barnabé já haviam passado um bom tempo com os líderes dessa igreja. Eles já haviam sido avaliados nas suas qualificações. E aí então Deus, neste momento, confirma aos líderes o chamado desses dois homens. Da mesma forma que hoje, um tempo de preparo é obrigatório. Um tempo de acompanhamento, um tempo de avaliação e um tempo de teste são indispensáveis. É incogitável o que é feito em muitas igrejas, onde pessoas assumem o ministério pastoral de forma extremamente rápida, sem dar o devido tempo de observação, para que aí sim aquele chamado seja confirmado. E como eu disse já na primeira pregação sobre o ministério pastoral, isso aqui é coisa séria. Ordenação de pastores não é brincadeira, irmãos. É coisa muito séria. E com as coisas de Deus não se brinca. Então a maneira como nós conduzimos um processo como esse demonstra muito do nosso temor ao Senhor. Demonstra muito de como a igreja de fato valoriza a palavra de Deus e as ordens do Senhor. É muito fácil, irmãos, para um líder sair por aí ordenando pastores. Seria muito fácil. Eu simplesmente pegar os irmãos mais qualificados, do meu ponto de vista, têm aquelas características que são necessárias, falar bem em público, né, ter uma boa oratória, simplesmente sair. Bom, você vai ser pastor, e colocar essas pessoas aí para ensinar, para ajudar no trabalho pastoral, para diminuir o meu peso de pregação, não precisar pregar toda hora. Então vamos trazer mais gente para facilitar o trabalho, mandar para outros lugares, abrir outras IBLMs por aí, né? Vamos crescer, vamos expandir. Então sai formando pastores como se fosse uma fábrica, né? A lotes. Então, irmãos, quando nós consideramos a palavra de Deus de maneira extremamente elevada, quando nós levamos de fato a sério, esse se torna um processo demorado. Se torna um processo extremamente cuidadoso. Um processo minucioso antes de você ordenar alguém ao ministério pastoral. E eu digo, irmãos, por mais que eu ame esse irmão, o irmão Adriano, nós temos um relacionamento de longa data, de amizade, antes de nos tornarmos cristãos, propriamente dito. Se eu tivesse qualquer dúvida sobre a sua vida e a sua conduta, eu jamais, irmãos, conduziria essa igreja na direção da ordenação dele ao ministério pastoral. Se isso está acontecendo, é porque Deus trabalhou na vida dele e tem trabalhado ao longo desses últimos anos e tem confirmado a mim, não de maneira sobrenatural, eu não escutei o Senhor falando a mim, mas eu pude observar por meio da palavra e das orientações que a palavra me dá, de que de fato este irmão está apto, através do quê? De um relacionamento pessoal com ele, de um acompanhamento de longa data. Com isso eu pude observar que ele de fato, neste momento, possui o caráter de um cristão maduro, que está capacitado a liderar a igreja local, conforme que a Bíblia orienta. E além disso, irmãos, para proteger-nos ainda de qualquer outro equívoco, é que uma igreja deve chamar outros pastores também para avaliar o irmão. E nós vamos ter aqui outros pastores fazendo um exame doutrinário deste irmão, ou seja, fazer uma avaliação daquilo que ele crê sobre a palavra de Deus em todos os seus menores detalhes. É uma entrevista que é pessoal, que serve para esses outros pastores também poderem confirmar a este irmão de que ele está apto e que de fato esse não é um chamado apenas dele internamente, mas que é de fato um chamado de Deus para a sua vida. E é por isso que, primeiramente, o chamado de um homem ao ministério pastoral, ele é confirmado pelos líderes da igreja. E, em segundo lugar, esse chamado ele é confirmado pela própria igreja. O reconhecimento
de um chamado ao ministério pastoral deve passar pela aprovação da igreja. E aí, quando eu falo de igreja, eu não estou me referindo a uma instituição, mas eu estou falando dos membros. Os membros precisam confirmar esse chamado. As pessoas que fazem parte do corpo, da comunidade da igreja local. O irmão se sente chamado por Deus para exercer o papel de um pastor na igreja local. Esse irmão, ele não surgiu de paraquedas do dia para a noite. Ele já vive na comunidade. Ele já é parte dela. E ele serve essa igreja com os dons que Deus deu para ele. Ele está, portanto, em constante observação. Ele está em constante avaliação. Todos nós temos opiniões, irmãos. Todos nós temos uma opinião uns dos outros aqui. De certa forma, todos nós estamos sendo avaliados. Todos nós temos uma opinião pessoal sobre cada um de nós. Então, irmãos, a igreja também tem uma opinião formada sobre esse irmão. E aí eu quero lembrar a vocês de algumas qualificações que nós aprendemos, mais uma vez, sobre aquelas qualificações necessárias ao candidato. O texto de 1 Timóteo ele vai dizer que o pastor precisa ser irrepreensível, respeitável, cordial, bom testemunho e hospitaleiro. Eu queria trazer essas agora. Por que essas? Porque todas essas qualificações envolvem relacionamentos. Envolvem relacionamentos com outras pessoas. E onde os relacionamentos são melhores estabelecidos? Dentro da congregação. Então, onde que nós vamos saber se este irmão possui essas características? Se ele é respeitável, cordial, bom testemunho, ser hospitaleiro? Dentro do contexto da igreja. No relacionamento que ele tem com cada um de nós. Portanto, a única maneira de nós sabermos se um candidato ao ministério pastoral possui essas características no seu caráter é consultando a opinião da igreja. E percebendo como as pessoas da comunidade local enxergam a vida deste irmão. Só um chamado pessoal, embora seja necessário, ele nunca deve ser o ponto determinante na ordenação de um homem ao ministério. Isso precisa ser confirmado tanto por aqueles que estão na frente da igreja e possuem uma responsabilidade maior, porque possuem autoridade, são responsáveis por guiar e proteger a igreja, quanto precisa também de um reconhecimento de todos os outros membros. Os membros precisam pensar, será que eu consigo ver esse irmão como meu pastor? Será que eu vejo nesse irmão alguém que ama o evangelho, que se dedica ao estudo da palavra de Deus, que é capaz de transmitir aquilo que ele mesmo aprendeu das Escrituras de maneira clara a todos nós? Esse irmão, ele me encoraja, me incentiva a lutar contra o pecado e a buscar cada vez mais uma vida com o Senhor de maneira reverente, com todo temor? Será que ele age assim? Ele é alguém que demonstra uma capacidade de proteger a igreja de erros e de más doutrinas? Será que eu seria capaz de buscar esse irmão para obter conselhos para a minha vida? Porque eu vejo nele alguém que pensa biblicamente e que pondera todas as coisas com o crivo da palavra de Deus. Então, todas essas coisas precisam ser avaliadas por cada um de nós. E como que é feita essa aprovação? Será que nós vamos fazer uma reunião? Então, vamos reunir toda a igreja e aí fazer uma avaliação da vida dessa pessoa? Será que isso ocorre de uma hora para outra? É claro que não, irmãos. Isso ocorre a longo prazo. Esse irmão, e aqui eu não estou falando especificamente do Adriano, qualquer candidato ao ministério pastoral, ele vai passar naturalmente por um processo onde ele adquire a confiança dos irmãos. Ele passa a ser naturalmente procurado pelas pessoas para receber algum tipo de aconselhamento bíblico. Ele naturalmente vai se tornar um discipulador. Pessoas vão estar sendo discipuladas pessoalmente por ele. O amor pela palavra de Deus que ele possui se torna transparente. Todos conseguem observar isso. E, consequentemente, ele vai passar a servir de maneira regular no ensino da igreja, porque ele se tornou naturalmente uma referência nisso.
O chamado ao ministério pastoral, ele não é imposto pela igreja de maneira autoritária. Olha, você vai ser o pastor da nossa igreja. O chamado pastoral, ele é apenas reconhecido por ela, porque foi construído a longo prazo. É uma caminhada longa para conseguir a confiança de toda a igreja, para que a igreja veja aquela pessoa como uma referência, como alguém capaz de ensinar, capaz de aconselhar, capaz de discipular. A ordenação acaba sendo por si uma formalidade que é necessária ser feita, mas é uma formalidade que acaba por apenas reconhecer algo que já está acontecendo. A gente confere um título de algo que ele já tem construído ao longo dos anos, sendo alguém que acompanha, que aconselha, que ensina, que prega, que protege, que exorta. Isso já foi construído. O momento da ordenação, ele é uma formalidade onde a gente solenemente celebra essa realidade e confere a ele, junto com outros líderes, o título de pastor. E por que é importante, irmãos, o reconhecimento da igreja, confirmando o chamado de um candidato no ministério pastoral? E eu vou destacar 2 motivos que eu considero como sendo os principais. Esse reconhecimento da igreja, ele é necessário para proteger o candidato e também para proteger a própria igreja. E de que forma o reconhecimento da igreja protege o homem que está aspirando ao ministério pastoral? Isso protege ele do seu próprio pecado. Protege de um desejo pecaminoso de assumir um cargo de líder apenas por uma ambição pessoal e egoísta. Quando existe uma confirmação externa, que parte dos líderes, dos próprios irmãos, esse candidato ao ministério pastoral, ele pode ter a certeza e a confiança necessária de que esse chamado dele parte de Deus, porque foi confirmado pelos de fora, pelos outros. Ele não foi só uma confirmação interior, mas toda uma congregação está dizendo, olha, você está apto, a gente observou a sua vida. A gente viu que em você há o caráter de alguém maduro. E ao ver essa aprovação dos demais membros, isso vai dar a ele uma confiança muito maior para poder assumir as suas responsabilidades. Vai proporcionar para ele maior liberdade na construção dos relacionamentos pessoais que são tão necessários e indispensáveis no dia a dia do seu ministério. Ele vai poder se aproximar dos irmãos mais facilmente, sabendo, olha, a igreja reconheceu isso de mim. Então eu tenho liberdade para chegar junto e fazer aquilo que Deus espera de mim. Pregar o evangelho, exortar, confrontar muitas vezes e protegê-los de todo erro. Além disso, o reconhecimento da igreja protege ela mesma. De que forma? Quando Deus chama um homem ao ministério pastoral, Deus está levantando este homem em primeiro lugar, para servir a própria igreja. E aí a gente traz à memória o texto de Efésios 4, que nós vimos na primeira pregação. Nesse texto, Deus diz que Ele concedeu para a igreja pastores mestres com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos nós cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, ao estado de pessoas maduras, para que não sejamos mais como crianças, enganados por qualquer nova e falsa doutrina. Esse é o objetivo de Deus ao levantar pastores, é abençoar a igreja, fazer a igreja crescer. Crescer em que sentido numérico? Não, em primeiro lugar, maturidade. O chamado pastoral não é tanto em relação ao candidato em si, mas diz respeito à saúde e ao amadurecimento da própria igreja. Isso significa, irmãos, que se o objetivo de Deus é o amadurecimento da igreja, colocar no púlpito uma pessoa que não foi chamada por Deus, que não possui as características, as marcas de caráter listadas na palavra de Deus, isso é um desastre para a própria igreja. Imagina, irmãos, colocar alguém como líder que não foi chamado por Deus, que não tem os dons que só Deus pode dar. Spurgeon escreveu sobre isso. Ele escreveu se dirigindo diretamente ao candidato ao ministério pastoral. Ele escreveu assim:
Errar quanto à sua chamada é uma calamidade terrível para um homem e para a igreja sobre o qual ele se impõe. Seu erro envolve uma aflição do tipo mais grave. Causaria aflição. Isso é terrível para a igreja. Colocar alguém que não é capaz, que não possui os dons necessários, que não foi chamado por Deus. Isso é um desastre. E para evitar a mais grave aflição, é que o chamado ao ministério pastoral não pode ser só um chamado pessoal, mas precisa ser obrigatoriamente reconhecido pelos líderes e também pelos membros da igreja local. No último ponto agora, irmãos, dessa pregação, eu gostaria de tratar sobre os resultados desse reconhecimento. O que acontece? Qual deve ser a nossa resposta como membros diante do reconhecimento que um determinado irmão está apto a liderar a igreja local? E eu gostaria de analisar com vocês 2 textos que nos mostram a atitude que devemos ter quando nós reconhecemos o chamado pastoral de um irmão. O primeiro texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13. Diz assim o texto: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Paulo pede que os irmãos de Tessalônica respeitem, que tenham em mais alta consideração aqueles que trabalham entre eles. Isso demonstra, irmãos, que houve um reconhecimento do ministério daqueles que lideram a igreja por meio do trabalho. Não eram pessoas desconhecidas. Eles trabalhavam entre eles. Eram pessoas envolvidas diariamente, constantemente na comunidade e reconhecidas por conta disso. Esses irmãos, que devem ser respeitados, são descritos por meio de uma série de 3 verbos interligados entre eles. Diz assim: os que trabalham entre vocês, os que presidem no Senhor e os que admoestam. Esses são 3 aspectos do ministério deste grupo de pessoas que foi reconhecido pela igreja para liderá-la. Essas 3 palavras descrevem algumas das atividades daqueles para os quais o cuidado da igreja é entregue. Eles trabalham para o bem da igreja. Eles dirigem as suas atividades e eles possuem autoridade para advertir os membros que necessitam ser advertidos e exortados. Todos esses aspectos precisam ser exercidos no Senhor, como pessoas que foram comissionadas por Deus para essa tarefa. Paulo aqui instrui a igreja a ter essas pessoas em máxima consideração, com amor. Aqueles que são reconhecidos como líderes devem ser tratados com o respeito apropriado. Isso não deve ser feito de má vontade e nem de maneira parcial, mas da melhor maneira possível. Então, a partir de sexta-feira à noite, nós temos que nos acostumar a tratar o irmão Adriano como pastor Adriano. É algo que muitas vezes vai ser difícil no início. Muitos nós chamamos de guinho. Tem aquela amizade, quase irmãos, né? Muitos anos juntos. Isso é mera formalidade. Não, mas isso é frescura. Não, isso é necessário, demonstrar respeito por ele. Demonstra que a gente de fato reconheceu o chamado dele. Então, nada mais bonito do que ver uma comunidade se dirigindo a ele, pastor Adriano. Não vai doer para nós fazer isso. E é importante, irmãos. Demonstra esse reconhecimento que parte de todos nós. Né? A gente deve cultivar isso. Né? E digo por todos nós, os pais, que os nossos filhos vejam esse tratamento para que eles também tratem dessa forma. Né? Isso é importante, irmãos. Se esses líderes foram chamados por Deus, se eles possuem as qualidades de um caráter maduro,
E se o objetivo de Deus, ao chamar esses homens, é o bem da própria congregação, né, com o objetivo de levar os irmãos ao pleno conhecimento de Cristo, à edificação mútua, ao amadurecimento espiritual, a consequência, irmão, disso é que você precisa dar a devida atenção a essas pessoas. Você precisa receber as suas advertências, as suas exortações, as suas admoestações. E você deve fazer isso em amor. Porque, em última análise, essas advertências vêm do próprio Senhor, que é aquele que levantou esses homens no meio da igreja. É isso que a Bíblia nos diz, que Deus capacita essas pessoas com dons, e o objetivo dele é fazer todos nós crescermos. Todos nós chegarmos a um amadurecimento, a conhecermos mais da palavra de Deus. Então a igreja está reconhecendo ali, irmãos, que não são mais espirituais, eles não têm uma porção dobrada do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo não habitou 2 vezes nesses irmãos. O poder, ele ora, tem um poder maior na oração dele do que na minha. Não. Por meio de Cristo, todos nós temos acesso a Deus, as nossas orações são ouvidas. A questão está toda onde? Naquilo que Paulo diz em 1 Timóteo, de um caráter maduro, de um reconhecimento de que essas pessoas se dedicaram ao estudo da palavra de Deus, têm tempo dedicado ao estudo, em oração e tudo mais, e a igreja apenas reconhece, olha, eles são irmãos capazes de nos guiar. Eles estão ali com amor, porque Deus colocou eles ali para nos conduzir, para cada vez sermos mais parecidos com Cristo. E por causa disso, eu vou ter autorrespeito por eles. Eu vou ter consideração, eu vou dar ouvidos a que ele for me dizer, qualquer tipo de exortação, aconselhamento, eu vou levar em conta, porque foi Deus que colocou ele na minha vida. Né? Essa é a característica que nós devemos ter. Esses irmãos são levantados pelo Senhor, conforme a Bíblia nos diz. O outro texto que eu quero analisar com você sobre esse mesmo assunto é o texto de Hebreus 13, verso 17. Hebreus, capítulo 13, verso 17. Hebreus, capítulo 13, verso 17. Diz assim o texto: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Primeira coisa que precisa ser devidamente estabelecida. O texto aqui, irmão, está falando de líderes que temem ao Senhor, que receberam de fato um chamado soberano de Deus e que apresentam nas suas vidas as qualidades necessárias. E por conta disso foram devidamente reconhecidos pela igreja como um modelo a ser seguido. Esse texto às vezes causa um certo arrepio em muita gente, esse negócio de submissão a outros homens, tendo em vista a tanto absurdo que a gente vê no meio da igreja evangélica. A submissão bíblica ela nunca é cega. Ela nasce de um compromisso fundamental de cada um de nós, cada pessoa com a própria palavra. Então há um compromisso de submissão com a palavra de Deus. E é a partir do reconhecimento da igreja de que aqueles seus líderes cumprem com o papel que Deus concedeu a eles, de trabalhar, de presidir, de admoestar, como nós vimos anteriormente, que a igreja reconhece que aquele pastor está fazendo a sua tarefa, de se manter vigilante o tempo todo em relação a todas as pessoas que são entregues aos seus cuidados, onde existe nesses líderes uma grande responsabilidade, a submissão vai ser quase naturalmente. Você naturalmente vai se submeter debaixo desse entendimento bíblico de quem são eles, qual a sua função e qual o meu papel nessa história comumente. O texto de Hebreus diz que esses líderes prestarão contas do seu trabalho. Então, irmãos, se uma igreja local possui pastores comprometidos com a verdade, reconhecido como pessoas que têm se dedicado ao Senhor, onde a sua vida é exemplo para os demais, onde são, sim, de fato, fiéis pregadores e protetores do evangelho bíblico, os membros dessa igreja devem, para o seu próprio bem, para o seu próprio benefício, se submeterem a eles com todo amor.
Porque ao fazer isso, os membros não estão se submetendo apenas a pessoas, mas está se submetendo à própria palavra de Deus, que ordena a seguir neste caminho. É o caminho natural de uma igreja que reconhece que os seus líderes são homens maduros, que são capazes de edificar o corpo. De maneira humilde, cada membro deve pensar mais ou menos assim: olha, eu reconheço que o meu pastor tem essa maturidade, que ele é alguém que se dedica ao estudo da palavra, que ele tem sido um bom exemplo para a congregação. E aí então, eu vou ouvi-lo, eu vou considerar em mais alta estima as suas palavras. E quando eu for exortado pessoalmente, eu buscarei, em humildade, acatar os seus conselhos. Porque a gente reconhece nessa pessoa essa maturidade, essa capacidade, essa dedicação à palavra de Deus. Então a gente vê nessa pessoa alguém indicado a me ajudar a vencer os meus problemas, os meus pecados, a progredir em maturidade. E aí, quando isso ocorre, o próprio texto de Hebreus diz que o trabalho do pastor ele é facilitado. Ele pode desempenhar o seu papel com alegria, porque aí há um relacionamento mútuo de consideração e de submissão. Quando os membros se opõem ao trabalho de um pastor, quando os membros não acatam os seus conselhos, quando pessoas se levantam para bater de frente com os seus líderes, e aqui mais uma vez eu reforço, eu estou falando de pastores bíblicos, que realmente estão lutando pelo verdadeiro evangelho. Quando ocorrem oposições ao ministério pastoral, aquele ministério que já passou pelo reconhecimento dos líderes da igreja, aí além do trabalho que esse pastor precisa realizar, ele ainda tem que lutar contra opositores que vêm de dentro da própria igreja que o reconheceu. Esse é o pior cenário possível para um pastor trabalhar. Seu trabalho será feito por meio de gemido, por meio de muito sofrimento. E ao invés da igreja ser edificada, ao invés da igreja crescer, amadurecer, o ministério desses líderes não trará nenhum proveito para a igreja local. Se você recebe um conselho ou uma exortação do seu pastor sobre algo da sua vida, mas você não escuta, você não leva em consideração, o próprio texto diz, isso não trará proveito nenhum para você. A insubmissão ao ministério pastoral leva, consequentemente, à destruição da igreja local. Até rimou, né? A insubmissão ao ministério pastoral leva, consequentemente, à destruição da igreja local. Mais uma vez eu estou falando, irmãos, pastores que são reconhecidos como, de fato, aqueles que se protegem o evangelho, que pregam o evangelho bíblico, que se dedicam ao ministério pastoral, como a Bíblia nos orienta. Então, para resumir o ensino desses dois textos aqui de maneira rápida, quando uma igreja reconhece o chamado de um irmão ao ministério pastoral por conta do seu trabalho na congregação, esse reconhecimento é a longo prazo, as pessoas vão reconhecendo aquele irmão como estando apto, eles começam a ver nele alguém que se dedica ao estudo e aí por isso está apto a ensinar, tem capacidade a transmitir o ensino de maneira clara, é alguém que já prega o evangelho bíblico, que tem lutado contra o erro, que se preocupa com a vida espiritual das pessoas, está sempre correndo atrás, procurando os irmãos, querendo saber se importa, ele ora pelos irmãos. Alguém que contribui ativamente para a maturidade da igreja local. Os resultados desse reconhecimento é que os membros da igreja devem ter um grande apreço por essa pessoa. Quando a igreja percebe que Deus levantou um irmão assim entre eles, a igreja deve ficar muito feliz e deve considerar em mais alta estima. E a igreja deve fazer isso com amor. Deve se submeter voluntariamente a esse irmão, sabendo que ele é alguém maduro que está apto a nos ajudar. E aí, porque a igreja reconhece seu chamado, reconhece que esse irmão é presente de Deus para eles, reconhece que Deus levantou para trabalhar na sua vida e conduzir todos nós a uma maturidade espiritual, a igreja deve celebrar esse dia. O dia 15 aqui para nós, o culto de ordenação, deve ser um momento de festa para nós. Por quê? Porque nós estamos reconhecendo que Deus está nos cuidando. E Deus está demonstrando na prática esse cuidado, ao levantar mais um irmão capaz de trabalhar de maneira pessoal e nos ajudar a nos aperfeiçoar.
Então, a consequência deste relacionamento entre pastor e a membresia da igreja local, um relacionamento onde ambos cumprem o seu papel, né? O pastor trabalhando diligentemente pela edificação do corpo, se dedicando, principalmente se dedicando em quê? Pregação e oração. E aí, em conjunto com os irmãos que respondem biblicamente a esse chamado, da forma como os textos aqui nos mostram, 1 Tessalonicenses e Hebreus, a consequência que nós desfrutaremos disso, de um relacionamento assim, onde o pastor cumpre o seu papel biblicamente e a congregação da mesma forma, é que nós teremos de um lado um pastor alegre, motivado em cumprir com o seu chamado, e do outro lado uma igreja em pleno processo de amadurecimento. Nós vemos os irmãos crescendo, nós vemos os irmãos progredindo na fé, cada vez mais conhecendo de Deus, conhecendo de Cristo, vendo a maturidade sendo formada na vida de cada um. Nós veremos uma igreja frutificando e Deus acrescentando, dia a dia, os que serão salvos neste lugar. Esse é o resultado magnífico deste modelo perfeito que Deus instituiu, o corpo de Cristo na expressão da igreja local. Então, a saúde espiritual de uma igreja, ela está diretamente relacionada com uma liderança saudável, com pastores bíblicos. Uma igreja saudável possui pastores saudáveis. Não há uma igreja saudável sem líderes saudáveis. Não tem isso. E por conta disso, eu digo mais uma vez, e aqui eu tenho todo cuidado para não estar legislando em causa própria, mas o grande patrimônio de uma igreja são os seus pastores. São os seus pastores. E por isso, irmãos, eu oro para que Deus levante mais pessoas capazes. Que Deus prepare e conceda dons, aqueles dons que são necessários, conforme nós aprendemos aqui ao longo dessas 3 semanas, para mais homens aqui de dentro da nossa igreja. Nós queremos uma pluralidade de líderes. Quanto mais pastores capazes, melhor para a nossa congregação. Porque disso, irmãos, depende a própria continuidade dessa igreja. A continuidade da Igreja Bíblica Luz do Mundo depende da formação de novos líderes. Se nós deixarmos patrimônio, se nós deixarmos um prédio próprio, mas não deixarmos pessoas capazes de liderar e dar continuidade à igreja, nós não estaremos deixando nada para a próxima geração. Se nós chegarmos para os nossos filhos, para os jovens, e dizer aqui, está aqui a chave, conseguimos. Compramos um terreno, construímos a nossa igreja, está aqui. Né? Nós não temos mais condições, ficamos velhos, né? E aí vocês têm que assumir. E não tiver nenhum apto a continuar liderando, nós não estamos deixando nada para eles. Nada. Essa igreja morrerá em pouco tempo. Em pouco tempo estão vendendo o prédio, alugando o prédio, seja lá o que for. Se nós queremos um ministério fiel e bíblico que permaneça ao longo prazo, nós temos que compreender que nós precisamos de uma cultura onde o investimento em pessoas seja muito maior do que investimento em tijolos e cadeiras. E quando eu falo em investimento, irmãos, eu não estou falando só de dinheiro, mas estou falando também de tempo e principalmente de oração. Nós precisamos aprender a valorizar o ministério pastoral, valorizar os pastores já ordenados que lideram a igreja hoje e valorizar aqueles irmãos que têm demonstrado um interesse e uma capacidade em seguir esse mesmo chamado. Essa valorização perceptível na cultura da congregação vai colocar na cabeça de muitos jovens a possibilidade de pensar, olha, eu quero ser pastor um dia. Porque a verdade é que nossos jovens pensam em ser tudo, mas nem pensam no ministério pastoral. Quer ser médico, quer ser advogado, quer ser isso, quer ser aquilo, mas ministério pastoral, não, pastor não quero ser, olha, pouca valorização que é dada para isso. Que não seja assim entre nós. Que haja uma valorização do ministério pastoral para que a gente tenha filhos nossos aqui dentro. Dizendo,
Um dia eu quero ser pastor que nem ele. Isso é importante, irmãos. Nós precisamos, desde já, aprender a valorizar aquilo que de fato tem valor. Se nós queremos uma Igreja Bíblica Luz do Mundo centenária, nós precisamos tratar com seriedade esse ministério desde agora. Que seja cultural. Então, irmãos, ministério pastoral é um chamado. Um chamado de Deus, um chamado pessoal e um chamado reconhecido por toda a igreja. Vamos orar.